E aí, meu querido, minha querida, estamos de volta. Tá pronto para resolver as questões? Espero que sim, hein? Tô na torcida para você gabaritar, hein? Presta atenção na aula que você tem condições de gabaritar. Mas, como eu costumo dizer, o importante dessa correção de questões não é simplesmente gabaritar na sorte ou eventualmente porque pegou de orelhada um assunto, mas gabaritar com consciência, sabendo por que que um tá errado e por que que a outra é a alternativa correta ou pedida no exame. Então vamos lá? Espero que você tenha feito também. Anota teu gabarito, vamos corrigir um a um e vamos começar logo aqui, ó. Questões, volume 2, volume de princípios da coleção compacta do direito administrativo. A primeira questão: são princípios que regem a administração previstos expressamente na Constituição, previstos, né? Exceto por quê? Porque está buscando aquele que não é. Vamos lá: razoabilidade, moralidade, legalidade ou eficiência? Bom, já ficou fácil para você, né? Razoabilidade. Por quê? Porque o caput do artigo 37 contempla legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo, moralidade, legalidade e eficiência tem, razoabilidade não é explícito na Constituição, tá? E aí vamos. Acertou esse aí? Espero que sim, né? Esse é começando mais fácil, né, gente? E aí o número 2 aqui. Vamos a esse teste. Vamos ver se você acertaria, se você acertou, né? Como administrador público, o escrivão de polícia deve orientar a sua conduta não somente pelos critérios de oportunidade e conveniência, mas também verificando preceitos éticos, distinguindo o que é honesto do que é desonesto. Tal afirmação está amparada no princípio da A. Economia, B. Impessoalidade, C. Publicidade, D. Autotutela ou E. Moralidade. Já acertou, né? Moralidade, né? Moralidade. Ética, né? Na verdade, ética é o estudo da moral, e a moral é a questão de condutas, né, que se orientam para o que é honesto, o que é desonesto. Então, moralidade é a alternativa correta da questão 2. Vamos para 3, olha só, agora com enunciado grande. Após juiz de direito, Mato Grosso do Sul, 2012. Após o artigo publicado por Celso Antônio Bandeira de Mello em 1967, que efetivamente lançou de forma pioneira uma sólida proposta de fundamentação normativa do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, irromperam outras manifestações doutrinárias fazendo alusão à sua existência. Em sua maior parte, salvo raríssimas exceções, tratava-se de referências pontuais em cursos e manuais sem maiores desenvolvimentos teóricos, e aí adotando como fundamento teórico a obra do Daniel Achen, do Paraná, Princípio Constitucional da Supremacia do Interesse Público, publicado pela Fórum. Considerando o assunto desse fragmento, assinale a alternativa correta. Então, aqui está fazendo referência ao pioneirismo do Celso Antônio, aprofundar a questão da supremacia do interesse público sobre o privado e buscando a alternativa correta. Então, vamos lá. A. O regime jurídico administrativo é pautado por um conjunto de sujeições à administração que decorrem do princípio da supremacia. Olha, não só sujeições, né, gente? Também prerrogativas e poderes, e principalmente a supremacia é a faceta do poder, né? Dentro daquela moeda lá, né? Supremacia e disponibilidade. Então, aqui não está correta, né? Porque não são só um conjunto de sujeições, mas também de poderes, né? Deveres. Poderes, deveres, deveres, poderes. B. Segundo o sistema jurídico positivo atual, o princípio da supremacia do interesse não possui afirmação expressa no texto constitucional de 1988, apesar do seu reconhecimento como princípio constitucional implícito estruturante do regime jurídico administrativo. Perfeita, né, gente? É essa, não tem o que pôr nem tirar. Não está expressamente previsto no caput do artigo 37, não obstante, estrutural ao regime jurídico que prevê prerrogativas e sujeições, poderes e deveres ou deveres e poderes, certo? Então, a alternativa correta é B. Aí vamos às demais, hein? Vamos ver se você identifica qual que é o problema delas. C. O princípio da supremacia do interesse público não possui estatura constitucional, apenas
infraconstitucional, notadamente na Lei de Processo Administrativo e em algumas constituições estaduais. Não, ele tem a estatura constitucional implícita, sim, porque é o fundamento estruturante do regime jurídico administrativo. Alternativa D de dado. A indisponibilidade do interesse público não tem ligação com a supremacia, pois se reporta apenas à atividade fiscalizatória. Não, gente, a gente viu que tem sim uma ligação. A indisponibilidade é outra faceta da moeda da supremacia do interesse público. Alternativa E. O princípio da supremacia do interesse público não está sujeito à ponderação com outros princípios devido ao seu caráter absoluto. Errada, né, gente? Nenhum princípio tem caráter absoluto. Eles são todos ponderados ali, com juízo de proporcionalidade, e não tem caráter absoluto. Então, a alternativa correta é B de bola, gente. Você poderia ficar entre a B e a C, mas a B é mais correta, porque ele tem estatura constitucional, sim, apesar de não ser explícita, é implícita. E aí, vamos para a quarta. Vamos ver como é que você respondeu essa. Os princípios que regem a administração podem ser divididos em dois grupos: os expressos e os implícitos. A propósito desse assunto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A Constituição, no caput do 37, estabelece de forma expressa alguns princípios básicos. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, supremacia do interesse público, publicidade e eficiência. Gente, ó, colocaram expressamente um que não está, que é a supremacia do interesse público. Então, essa não está correta. Correto, né? Seria trazer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não supremacia do interesse público. B. Os princípios da proporcionalidade, da indisponibilidade, da autotutela e da eficiência são implícitos ou reconhecidos. Olha só, você se recorda? A eficiência foi positivada no caput do 37 pela emenda 19 de 98, logo a eficiência é explícito, não é implícito no ordenamento jurídico. Então, essa não está correta também. Vamos procurar a correta aqui. Prevê-se expressamente que a administração seja regida pelos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, publicidade e impessoalidade. Olha só, não é economicidade, é eficiência que está no caput do artigo 37. D de dado. De acordo com o princípio da legalidade, os agentes públicos têm autonomia da vontade, ou seja, possuem liberdade para fazer o que for necessário, desde que não haja previsão legal. Errada, né? A gente viu que a legalidade para o cidadão é diferente da legalidade administrativa, porque os agentes públicos só podem o que a lei permite. E já os particulares, esses estão sujeitos a essa liberdade e só não podem o que é proibido, né? Então, aqui, ó, aqui é a legalidade para o cidadão, para o administrado. Então, olha só, a alternativa E é a correta e vamos ver por quê, né? Até por logicamente, mas vamos ver o conteúdo. E o princípio da moralidade administrativa impõe ao agente administrativo a observância dos princípios éticos, da boa-fé e da lealdade, e não apenas a conformidade com a norma jurídica. É exato, né? Tem que seguir princípios éticos, boa-fé, lealdade, para seguir a perspectiva da moralidade, que é um princípio à parte. Não basta só a questão da legalidade em sentido restrito, também a moralidade ganha status principiológico, status normativo. Espero que você tenha acertado, se não, pelo menos que aprenda e consolide essas informações. Vamos para o quinto aqui. Defensor Público de Minas Gerais 2019. Olha, já caindo a LINDB, hein? A Lei Federal 13.655/2018 acrescentou vários dispositivos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, inserindo normas de hermenêutica afetas ao direito público para melhorar a qualidade da atividade jurídico-decisória na gestão pública. Assim, assegura máxima efetivação de princípios da eficiência e principalmente da segurança jurídica. Nesse panorama, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Embora a segurança jurídica seja uma preocupação da norma, as respostas
Consultas emitidas não terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade a que se destinam, mas sim informativo. Errada, né? Nós vimos ali na segurança jurídica um módulo inteiro de segurança jurídica que a consulta feita tem caráter vinculante conforme o artigo 30 da LINDB. Então, essa está errada. Vamos ver as demais aqui, vamos ver. B. Os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo são irrelevantes quando da interpretação de normas sobre gestão pública já vista a indisponibilidade do interesse público. Errada, né? É o próprio primado da realidade previsto na LINDB e não é irrelevante, principalmente aos olhos dessa alteração que foi feita na LINDB pela Lei 13.655. C de casa. As instâncias controladoras e judicial, embora obrigadas a motivar as suas decisões, não devem considerar as consequências práticas da medida imposta, que é a atividade de competência exclusiva da administração. Errado, a LINDB reforçou o consequencialismo, então na motivação deve-se considerar consequências práticas, inclusive jurídicas e administrativas, quando houver uma invalidação que a gente viu, né? Logo, a correta é a D, mas a gente vai ver o porquê que é correta, né? D. A edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados. Exato, a LINDB previu essa facultatividade da submissão à consulta pública de atos normativos de autoridade administrativa, conforme nós vimos também na aula voltada à segurança jurídica. Acertou? Espero que sim. Vamos lá, vamos tocar o barco aqui, mas não deixe de assistir aos vídeos aqui de resolução de questões para você verificar e fixar a matéria. Aí você vai acompanhando e falando, essa aqui eu sabia, era isso, né? Então vamos lá. 6. DPE, Minas Gerais. Os princípios que regem a administração estão descritos na Constituição no artigo 37. Quanto a esses princípios, é correto afirmar que A. O princípio da eficiência implica que a atividade da administração pública se pautará na isonomia, tendo cada cidadão o direito subjetivo a ser beneficiado particularmente. Não, né? Uma coisa é eficiência, outra coisa é igualdade, isonomia. B de bola. O princípio da impessoalidade terá duplo sentido. Afasta o rosto do administrador e as influências dos administrados particularmente considerados. Correta, gente. A gente viu que a doutrina da professora Maria Silvia Zanella de Pietro nos trouxe essa dupla faceta da impessoalidade, do prisma da administração. Quando se fala aqui que afasta o rosto, significa o quê? Nas publicidades, nas campanhas, você não pode ter caráter pessoal, isso afasta o rosto do administrador. 37, parágrafo 1º. E também, olha, as influências dos administrados particularmente considerados também são afastadas pela impessoalidade, porque do prisma do administrado, a administração não vai poder desobedecer a ordem dos precatórios, a ordem do concurso público, porque ela deve agir de forma impessoal. Então, a correta é B e vamos ver as demais também, que é importante que você fixe o porquê estão errados e aprendendo em cada enunciado, ou, no fundo, consolidando o seu aprendizado. Alternativa C. O princípio da legalidade induz a que a administração tenha o dever de demonstrar a conformidade dos seus atos com os dispositivos legais. Errado, gente. Isso aqui é motivação, não é legalidade, né? A demonstração, tal, da conformidade. D de dado. O princípio da moralidade não poderá ser apreciado pelo judiciário porque corresponderá ao mérito do ato. Errada. A maior parte da doutrina entende que moralidade pode ser controlada pelo judiciário porque é um princípio autônomo, independentemente da violação da legalidade, não significa adentrar ao mérito do ato administrativo. Então, é possível sim o controle pela moralidade pelo judiciário, e isso não significa entrar na discricionariedade para a maior parte da doutrina, quase que unânime, né? Então, aí cito a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, Marcelo Figueiredo, também tem uma obra de moralidade que entende desta forma. E, de elefante aqui, o princípio da publicidade vincula-se à existência do ato administrativo, mas não retira sua validade. Olha,
tá errado, né? Porque o princípio da publicidade, às vezes, é condição de eficácia de um ato administrativo. Então, não tem a ver só com a questão da existência do ato administrativo, e a depender da situação, pode sim retirar sua validade por ausência de publicidade, tá? Pode sim, então essa está errada. Aí vamos para sétima, tá acertando, hein, gente? Espero que sim. Tô na torcida aí que você tenha fixado o conteúdo e que esteja pelo menos entendendo aqui o porquê tá certo, o porquê tá errado. Não se esqueça de fazer antes, tá? Testa o teu conhecimento, não sai ouvindo a resposta, não. Vê se você acertaria, porque eu acho bacana que você fica contente ali, ou fica mais atento por ter feito, eventualmente, mesmo que você errou, né? Então, o procurador do Estado da Paraíba, o princípio da eficiência, introduzido expressamente na Constituição Federal, na denominada reforma administrativa, traduz a ideia de administração A, descentralizada, B, informatizada, C, moderna, D, legalizada, perdão, E, gerencial. Acertou, né? E de elefante gerencial. Esse estava fácil, hein? Esse estava fácil, porque a gente viu que foi o modelo gerencial que foi engendrado na proposta da reforma administrativa que deu ensejo à emenda 19, que positivou o ministro Hélio Bresser Pereira, que veio a trazer o modelo gerencial de administração pública e também a introdução do princípio da eficiência no caput do 37. Vamos para a oitava. Tá bom, né, de fazer esse de princípios. Magistratura. Os atos da administração regem-se por princípios constitucionais que garantem sua validade. São princípios que regem a administração, exceto A, supremacia do interesse público, B, impessoalidade, C, motivação, D, autonomia da vontade. Olha que fácil, hein, essa questão do concurso da magistratura de Minas Gerais. Bastava você indicar a autonomia da vontade, que não faz parte, né, do rol dos princípios administrativos, né? Pode fazer parte ali do direito privado, mas não do direito público. E vamos à nona, CESP também, concurso de juiz de direito 2015. A administração não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas ao órgão da administração. A administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho possível, visando obter os melhores resultados. No direito administrativo, essas assertivas correspondem respectivamente aos princípios da. Então, vamos à primeira frase, hein? A administração não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas, nem seus atos devem ser imputados aos funcionários, mas ao órgão da administração. Isso é o princípio da impessoalidade, né? Não é pessoas determinadas, mas deve se aplicar de forma impessoal. Ao outro princípio, a administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho, performance-based accountability, de suas atribuições, visando obter melhores resultados. O que seria isso? O princípio da eficiência, gente. Então, esse aqui eu já vou até pular para a resposta correta, que é a resposta D, impessoalidade e eficiência, tá? Impessoalidade e eficiência, espero que você tenha acertado essa. E vamos para a última questão. Então, olha só, 2016, CESP, técnico judiciário, a respeito dos princípios da administração, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. Gente, esse a gente vai ver mais para frente, tá? Quando a gente analisar a questão da autotutela, da revisão dos atos, né? Poderes também, poder hierárquico que permite essa revisão, e a gente vai reiterar isso no volume de atos administrativos, em que a gente vai analisar o fato de que a revogação é feita pela administração, não pelo Poder Judiciário. Tá? Então, apesar da administração poder declarar a legalidade ou revogar, o judiciário não pode revogar atos administrativos sob violação da separação de poderes. Então, a alternativa A não está correta. Alternativa B, o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Olha, cuidado, eles são associados.
mas eles não se equivalem, né? Basicamente, a supremacia traz os poderes e a indisponibilidade os deveres, né? Então, é como se fosse o oposto complementar, as duas faces de uma moeda, né? E não que eles sejam idênticos e se equivalem. C. Estão expressamente previstos na Constituição os princípios da moralidade e da eficiência. Correto, né? O LINDB tem moralidade e tem eficiência. A alternativa C de casa é a correta. Vamos ver as demais, hein? Não vamos deixar de analisar um a um. D. O princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Não, esse é o princípio da finalidade, que visa a garantir essa satisfação do interesse público no seu sentido abrangente da finalidade, como nós vimos, segundo a doutrina professora Maria Silva Zanella de Pietro. E a alternativa E, a exigência de transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. Não é eficiência, né, gente? Transparência é princípio da publicidade. Olha, espero que você tenha ido bem nesses testes, hein? Eu tentei aí passar para vocês com muito carinho todo o conteúdo necessário a que você fizesse esse teste com tranquilidade, mas aqui a gente reitera porque aprendizado é um processo que envolve esforço, envolve você se envolver nas atividades, fazer, acertar, errar, ter um pouco de emoção aqui. Espero que tenha tido emoção com essa resolução de questões e te convido a conhecer o próximo volume, que eu vou continuar com toda a matéria do direito administrativo, num conteúdo didático, num conteúdo lúdico também, que a gente tem exercícios para resolver juntos, para que você desenvolva esse amor que eu tenho também por essa disciplina tão interessante. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.